Olá, eu aqui de novo. Eu vim dar um testemunho pra vocês. Um pequeno testemunho, eu tenho muito testemunho, sabe? Se eu for falar todos os meus testemunhos, vai ser muito vídeo. Mas acho que todo mundo tem, né, testemunho na vida. Mas assim, eu posso testemunhar várias coisas, porque aconteceram de fato várias coisas comigo. E Deus, como sempre, estava presente, né? E tá, continua até hoje. Então, assim, esse dia eu vou falar para vocês sobre uma coisa que aconteceu comigo, né, em particular. Uma coisa que eu sempre tive medo de pedir a Deus era justiça. Porque eu pensava assim, se eu pedir a Deus justiça em qualquer coisa que aconteceu comigo, em qualquer coisa, se eu pedir justiça, ou alguém vai se dar mal, ou eu, ou outra pessoa, ou a outra pessoa que digamos, alguém que me tenha feito mal. E uma coisa que eu tenho, gente, um pouco é empatia. Eu não gosto, sabe, aquilo que eu não quero pra mim, eu não dou pro outro. Não quero dar pro outro, entendeu? Assim, não fico desejando. Às vezes eu não gosto de uma pessoa, não me dou bem com ela, mas eu não desejo mal dela. Eu não desejo que nada de mal, de ruim aconteça na vida dela. Graças a Deus, esse defeito de ficar desejando mal dos outros eu não tenho, sabe? Graças a Deus. Pra honra e glória dele. Mas teve uma época na minha vida, gente, que eu tava muito revoltada. Sabe quando você diz, poxa, que é isso? Que vida é essa? O que tá acontecendo comigo? Por que tanta coisa ruim? Por que acontece tanta coisa ruim? E eu cheguei um dia que eu me abri com Deus. Só que eu me abri de uma forma revoltada, do jeito que eu tava, gente, não pode, a gente tem que ter temor de Deus, mas Deus, ele é misericordioso e ele é realmente bom, ele é bom, ele se importa com o que a gente tá sentindo, ele entende ali a nossa dor, ele não vai ficar nos punindo porque você não pode blasfemar contra Deus, nem mais, teve pessoas na Bíblia, teve uma pessoa em especial que lutou, um homem, né, que ele disse que ele lutou com Deus e com os homens e venceu, assim, ele lutou com um anjo, ele passou a noite toda lutando com um anjo, que ele queria a bênção dele, e o anjo queria ir embora, já era de madrugada, e o anjo queria ir embora e ele não deixava, porque ele agarrava, e em cima dele queria a bênção dele. No momento eu tô esquecida o nome dele, mas ele tem um irmão também, é aquele que trocou, que ele vendeu o prato de lentilha, que o irmão dele era o primogênito, e ele acabou chegou com muita fome, e o irmão, né, a mãe era muito a favor desse outro, ajudou e trocou deixa eu ver se eu digo, ele é primogênito, ele trocou a primogenitura, ai, gente, eu não tô sabendo dizer essa palavra, pelo amor de Deus. Enfim, ele trocou o direito de ser o primeiro ali, o primogênito, o que chegou com fome, pelo prato de lentilha do outro. Ou seja, ele vendeu o direito dele, vendeu ele pelo prato de lentilha. Então, e esse outro, ele era muito trapaceiro, né? Ele trapaceava muito. Tanto é que teve uma trapaça ali no meio para ele conseguir trocar o negócio, né? Ele se vestiu ele até chegou a se vestir com o jeito do irmão, do outro irmão, e o pai acabou confundindo. Enfim, é uma história bíblica, mas é mais ou menos assim. Então, ele passou a noite lutando assim com esse anjo. E em cima do anjo, pegava o anjo e o anjo chegou a quebrar um osso dele, né, da perna. E ele ficou manco, né? Mas ele recebeu a bênção, porque ele lutou pela bênção. Ele não quis nem saber, ele queria a bênção dele. E ele foi até onde fosse, ele foi atrás dessa bênção. Nesse dia não é a mesma coisa, tá, gente? Não é a mesma situação. Nesse dia eu simplesmente estava revoltada da vida. Porque eu pensei, poxa Deus, por que tanta coisa acontece comigo? Cadê a sua justiça? Eu comecei a olhar para você, ver, cadê a sua justiça, Senhor? Faz justiça comigo. Faz minha justiça. Eu não tô pedindo que o Senhor castigue ninguém, não faça mal para ninguém. Eu só quero a justiça. Eu quero que o Senhor faça algo bom que venha para mim, uma justiça boa para mim, uma coisa boa para mim. O Senhor pode abençoar as outras pessoas. Eu não tô nem aí. Eu só quero justiça, Senhor.
eu nunca lhe pedi isso porque eu não queria que nenhum mal acontecesse, mas eu sei que até a tua justiça é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu confio. Faz justiça. E nesse dia eu chorei, né? E gritei que eu queria justiça, justiça, justiça. Enfim, tinha muita coisa que não vem ao caso mesmo, muita coisa ruim acontecendo na minha vida, né? Então, depois de um tempo, sabe? Porque Deus, ele é um Deus que tem um tempo de agir, o tempo certo. Às vezes você não tá enxergando assim. Naquele tempo ele tava mais trabalhando, tava lá no lugar, ele tava quieto. Mas Deus, ele é assim, quando ele faz as coisas, ele te faz enxergar que é ele que tá fazendo, sabe? E ele teve coisas que aconteceram na minha vida que eu disse, realmente, Deus, o Senhor fez justiça, porque, assim, tem coisas que só o Senhor pode ter feito, só o Senhor para ter, sabe? Então, assim, ele fez muita coisa, muita justiça, muita coisa boa, entendeu? Eu vi muita coisa que eu pensei que não queria acontecer, coisas boas, aconteceu. Ele continua fazendo justiça comigo, a justiça dele não acabou. E claro que eu sei que, porque muitas vezes eu fui disciplinada, sim, disciplinada, mas eu esperava a justiça boa, a coisa boa que vence pra mim. Sabe como você, tipo, você plantou e você tá esperando a colheita, porque eu também plantei coisa boa. Eu também fiz coisa boa. Eu não sou só coisas ruins. Eu não plantei só coisas ruins. Então eu fiquei meio assim esperando, Senhor, cadê a minha colheita? Não era que eu quisesse nada material, não. Não era coisa material ali que eu tava em busca, não, entendeu? Eu tava em busca de que ele ressarcesse toda humilhação, toda coisa que eu passei na vida, tudo de ruim, tudo que, né, essas coisas que eu achei injustas comigo e que ele sabe melhor que eu, se foi ou não, mas coisas que eu achei injusta. Eu também fui injusta com muita gente, mas eu paguei por muita coisa, gente. Eu colhi muita coisa que eu sei que foi porque eu plantei, tá? Eu não plantei nem por querer, mas eu plantei. Então tudo bem. E tudo bem. Então eu já tinha pago por todas as minhas plantações estragadas. Também o solo era estragado, então foi tudo estragado. É difícil você plantar no solo ruim uma coisa boa. O solo ruim, você só consegue a sua semente, mesmo que seja boa, estraga. Então, eu passei por muito tempo assim, Senhor. Eu já entendi que eu nunca vou ser aquela pessoa, tá, assim, mansinha, boazinha, que, aquela... Não, Senhor, eu tenho a minha personalidade. E eu sei que eu tenho que trabalhar nela, porque eu sou de um jeito que, sabe, eu não aguento tudo. Sabe aquele negócio da segunda face? Não. Para de tá dando a segunda face direto. Não tô bem assim, não. Deixa eu só te dar um exemplo prático. Esses dias eu tava vendo, aliás, uma mulher que ela tava com a cara toda arrebentada, gente. O rosto da mulher tava desfigurado. E ela tava dando depoimento e dizendo que já tinha passado por aquilo, mas tinha superado, tinha coisa e aconteceu de novo. E eu fico pensando, meu Deus, sabe assim, meu Deus do céu. Porque, gente, a gente é tão ilusória. A gente não pode, assim, gente, a Bíblia é para ser usada da maneira correta. Quando Jesus diz para você perdoar e dar outra face, não é porque essa pessoa lascar a tua cara, tu vai dar tua cara de novo para bater, não. Não é isso, vamos ter cuidado. Porque muitas vezes eu me apeguei à Bíblia e eu tava assim, sabe, passando por muita aflição, porque eu não tava entendendo o contexto ali, eu não tava entendendo o que a Bíblia queria dizer dentro de cada coisa assim e o que era real de fato. A Bíblia nos orienta
a perdoar, por que perdoar, gente? Porque quando Jesus diz 7 vezes 7, não é que a pessoa vai lascar. Ele não tá falando desse perdão de bater na tua cara e tu perdoar 7 vezes 7, ou de uma pessoa fazer um mal muito grande contra outra e perdoar 70 vezes 7. Não é isso, gente. O perdão, ele libera você. Primeiramente, ele libera você. E você perdoar, hoje em dia, tá muito complicado esse negócio de perdão. Porque o povo acha que perdoar é voltar a conviver. Perdoar é tudo de novo, volta tudo de novo. Por isso que muitas vezes o passado, coisas que aconteceram no passado, ela acontece de novo, coisa ruim, tá? Acontece de novo, e acontece de novo, e ela acontece de novo, e vai acontecendo na sua vida, e você diz, eu tô vivendo um déjà vu, porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Mas por que você tá passando de novo? Por que você tá passando de novo? Porque você tá agindo do mesmo jeito. Se você tá fazendo a mesma coisa, você não vai ter um destino diferente. As ações são as mesmas, o resultado é o mesmo, entendeu? E eu tô falando isso de uma maneira geral. Se tem uma pessoa que não se dá bem com você, não se dá bem com você, você às vezes passa 10 anos longe dessa pessoa, 10 anos. E você vai na ilusão que quando chegar lá, tá tudo ótimo. Vai ser uma amizade perfeita, vai ser maravilhoso. Só que você passa 10 anos sem ver a pessoa. E quando você vê, é a mesma coisa. Não teve mudança nenhuma. Não teve, não teve. Então, é ilusão da gente, a gente achar que perdoar é voltar para o mesmo campo de batalha com a outra pessoa, que é voltar para a mesma coisa, é voltar para o mesmo sofrimento, é voltar para o mesmo lugar, é voltar. Não é assim, gente. Não é assim que. Por isso que pessoas perdem a vida. Aí muitas vezes, não, dou a vida por Cristo. Você não tá. Se você morre por causa de alguém, de um relacionamento, de qualquer pessoa, você não tá dando a vida por Cristo, não, tá? Fica atento. Você não tá dando a vida por Cristo, você tá dando a vida pelo outro ali. Você tá morrendo por alguém, você tá cometendo um pecado, porque você tá deixando a sua vida, entregando a sua vida na mão de uma pessoa que não tem responsabilidade. Uma pessoa para conviver, para ter amizade, para ser qualquer coisa de outra pessoa, primeira coisa, essa pessoa tem que ter responsabilidade. Responsabilidade. Por exemplo, eu sofro com um transtorno bipolar. Então, uma pessoa, se ela quer ser minha amiga, meu amigo, se ela quer ter um relacionamento comigo, ela vai ter que entender que eu sou bipolar e que em alguns momentos eu não vou estar bem, eu vou dizer alguma coisa com ela, ela tem que entender que essa ali não sou eu. A pessoa tem que relevar, porque eu não vou estar tendo domínio próprio, tem algo me dominando, que não sou eu, é o transtorno bipolar. Eu até vejo, eu até imagino que o transtorno bipolar, como muitas doenças psicológicas, ela tem um lado ali espiritual. Eu penso muito isso, gente, porque é um negócio que só manda fazer coisa ruim, só manda atacar os outros, só manda fazer coisa contra a própria vida, só manda, assim, não manda a pessoa fazer uma coisa boa, tá? Então, assim, uma pessoa que é um negócio que manda a pessoa destruir a própria vida, manda isso não é de Deus. Eu penso, isso não é de Deus. Essa doença não é uma coisa, assim, que é de Deus, não. Porque as coisas de Deus são puras, são boas, elas têm coerência, elas têm organização. Ele não tem, gente. Essa doença, ela é um negócio muito estranho. Eu acho uma coisa muito estranha. E, assim, o fato de... às vezes as pessoas dizem assim, ai, tu fala muito em Deus... Uma coisa que eu quero dizer, gente, eu não falo muito em Deus porque eu sou santa ou porque eu não peco. Pelo contrário, eu peco muito. Eu busco a Deus porque eu tenho necessidade dele. E quando alguém pega no meu pé porque eu falo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sabe o que eu penso? Oh, valeu. Então, tá se cumprindo que a perseguição que a pessoa diz. Porque, assim, hoje, eu não sou uma pessoa religiosa, entendeu? Hoje eu amo as escrituras, eu adoro a Deus, mas eu não fico defendendo bandeira de igreja, tal igreja, é católica, é evangélica, Não, tem muitos católicos maravilhosos na igreja católica,
pessoas que realmente cumprem com o que tá na Bíblia, o máximo que tá na Bíblia, como tem pessoas evangélicas também maravilhosas, então, assim, não é uma coisa generalizada. E, assim, eu busco a Deus, gente, porque nada me preenche, nada me preenche. Por exemplo, hoje eu tô falando, tenho falado muito sobre o transtorno bipolar, né? É porque é um negócio que é bom você falar para esclarecer muita gente que às vezes não sabe, ou tem muita gente já falando, né, gente? Então tem muita gente que já sabe mais ou menos, e pra saber mesmo só vivendo na pele, então isso eu não desejo pra ninguém. Mas uma coisa, ó, desde que eu fui tendo essas crises, eu fui entendendo que eu tinha muito que buscar Deus, sabe? Muito que buscar. É isso que alguns psiquiatras não entendem, que a gente bipolar tem muita gente, nós bipolares, muitos que são muito ali apegado com Deus e muito assim. Claro que quando estou na minha fase de mania, eu fico contrário, fico exagerada. Mas, gente, a gente vai em busca, a gente busca porque é uma doença que liga muito o espírito da gente, a alma da gente, é uma doença muito interior, nossa. E a gente sabe, a nossa alma tem essa carência de Deus. Eles não entendem que talvez para nós eles achem que a gente fala muito, pensa muito em Deus, ou lê muita Bíblia e tudo, mas, gente, o apóstolo Paulo falou, orai sem cessar. Ele manda a gente orar em espírito 24 horas por dia. Ele quer que ele te orienta a isso. E é mesmo. Porque tem aquela frase, oficina, como é? Mente desocupada é a oficina do diabo. Então, muitas vezes a pessoa leva isso a trabalho. Ah, se eu estiver lavando uma louça, se eu estiver fazendo uma coisa, minha mente vai estar ocupada. Então, não tem negócio de oficina do diabo na minha mente porque eu vou estar ocupada. Gente, lavar a louça, trabalhar assim, tem trabalho que vai lhe ajudar a ocupar a sua mente com coisa ou ruim ou boa. É você que sabe. Então, se você leva tempo a ocupar a sua mente com a palavra de Deus, é isso que ela vai ser ocupada. Se você leva o seu tempo para estar lavando louça e pensando em besteira, em aquelas coisa intrusiva que vem na sua cabeça, é isso que vai ficar ocupada. Então, ocupe sua mente com coisas boas, né? Sim, aí eu tava falando sobre a justiça, aí eu vou aqui falar um versículo, né, que resumiu mais ou menos o que eu tava sentindo. O Senhor faz justiça e julga os oprimidos. O Senhor faz justiça e julga os oprimidos. Então, aqui ele tá dizendo que ele faz justiça, mas ele julga também os oprimidos, mas ele faz justiça para os oprimidos. E era isso, assim, eu sei que ali eu tava passando por um julgamento também, né? E assim que eu melhorei, que eu me acalmei, eu me sentei na minha cama, pedi perdão a Deus, que isso não é comportamento, você tá, né? Mas naquele dia, eu precisava de ajuda de Deus. Era como se eu não tivesse ninguém para pedir, ninguém. Só tinha ele. Sabe? Como se uma criança tá chorando ali no pé, e eu lembro que eu tava chorando no pé do pai ou da mãe. Era basicamente isso. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.